Hoje eu vou estar falando sobre as ervas de poder, ou plantas de poder. Você já ouviu falar da ayahuasca, da cannabis, do cachimbo da paz, do peiote? São plantas de poder. São plantas que trazem um conhecimento sobre a sua aplicação, sobre o seu feitio, sobre os seus rituais, de um conhecimento ancestral, que eram aplicados, esses rituais eram aplicados pelos sacerdotes romanos, judeus, nativos americanos, nativos brasileiros, sobre os gregos, egípcios, eles vêm sendo utilizados há muito tempo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre algumas ervas e vou estar falando principalmente sobre um processo da ayahuasca. Você já ouviu falar da ayahuasca? Santo Daime, você já ouviu falar sobre o Santo Daime? Eu vou estar falando sobre isso. Então, essas plantas de poder, elas têm um determinado feitio, uma forma de estar sendo feita, e tem um determinado ritual, um determinado procedimento para ser utilizado. Ele não é, essas ervas não são feitas para serem utilizadas recreativamente. Elas são ervas que são para serem usadas na cura, em processos curativos. Então, eu vou estar falando dentro desse processo, dessa visão mais ancestral, desse conhecimento que é passado de uma forma verbal de uma geração a outra. Essa ayahuasca, é um chá que é a união de duas ervas, feita através do cozimento de uma folha que a gente chama de rainha, tem um nome técnico, isso não importa, e uma outra planta que se chama jagube, que é que ele dá em cima das árvores, é um cipó. Então tem uma determinada forma de fazer esse chá. Não é aleatório que a gente cozinha os dois juntos. Esse cipó ele tem que ser macerado e ele tem que ser cozido a uma dosagem correta juntamente com as folhas. Esse chá que é feito a partir disso tem várias graduações. Essas graduações são cozimentos que são feitos do chá. Então, para fazer a primeira graduação, coloca um determinado número de folhas, depois coloca o jagube, depois coloca a rainha, e aí se faz o cozimento por um determinado tempo, 12 horas, um determinado tempo. Depois desse tempo, o chá é retirado, colocado em outra vasilha, onde você coloca de novo já o chá, o jagube, o chá, e, e aí você faz o segundo grau, a segunda graduação do chá. Até a graduação que eles chamam de ayahuasca mel, aonde ela é muito potencializada e só é utilizada em alguns trabalhos. Né? Alguns trabalhos, alguns rituais. Então, da onde vem esse conhecimento? Por que não pegaram esse cipó e cozinharam diretamente com essa folha, né? A gente está falando de um trabalho que a gente tem documentação que esse chá é usado há milhões de anos, há mais de 2.000 anos. É onde vem esse conhecimento que o cipó é um cipó grosso, que ele precisa ser macerado. Né? E não é fácil macerar esse cipó. A folha também ela precisa ser colhida, ela tem que ser limpa, lavada. As folhas que não têm uma boa conformidade ou tão secas, elas têm que ser retiradas. Tem que fazer tudo um trabalho para o feitio. Dentro desse feitio, as pessoas que fazem esse chá, os ancestrais, nossos ancestrais, os xamãs que faziam esses chás, tinham todo um ritual. Eles cantavam as músicas, tomavam o chá e eles tinham que fazer o chá, fazer a ayahuasca na força da ayahuasca.
desde o plantio, colheita, feitio do chá, até a elaboração completa do chá, eles tinham que estar no estado alterado de consciência para o feitio desse chá. Dá trabalho. Não é uma coisa simples. Né? Quem já fez um feitio de chá sabe o quanto isso mexe com todas as pessoas que estão ali naquele trabalho. Né? E quando a pessoa toma esse chá, é muito comum ela estar vomitando, estar tendo uma disenteria. E quando ela está macerando o chá, e às vezes macera muito chá, muito jagube, ela vai ter uma ânsia de vômito. E se ela vomitar ali naquele jagube que foi macerado, estragou todo aquele lote de jagube. Então, plantio, colheita foram todas estragadas. Né? Então, segundo essa teoria, você tem que fazer, segundo esse trabalho ancestral, você tem que fazer o ayahuasca na força da ayahuasca. Não é para usar moenda, não é para ter processo mecânico. Cada vez que a pessoa bate lá no jagube, que ela tem que fazer força, é um estado alterado de consciência. Vamos lá, todo mundo já teve uma bebedeira muito grande, a maior parte das pessoas já teve, ou já passou por isso, ou já se sentiu muito tonto, ou abaixou a pressão, ou teve algum processo desse. O chá tem esse efeito na gente. Você fica completamente zonzo e você tem que manter a tua consciência para fazer o chá. E o chá tem que ser feito de uma forma muito consciente, a ayahuasca. Muito interessante isso. Né? E quando eles estão cantando as músicas, estão macerando chá, estão escolhendo as folhas, estão cozinhando, eles estão consumindo chá e estão buscando uma iluminação interior quando estão fazendo isso. Todos os hinos ou as músicas que são cantadas no chá são para o feitio do chá. Então, como eu falei, não é para ter um processo mecânico para ser feito isso. Eu coloco numa moenda e a moenda vai fazer mais rápido. Não. A qualidade da ayahuasca, a qualidade do chá, vai ter uma conexão com as pessoas que foram fazer a colheita, com as pessoas que foram plantar as folhas, colheram o jagube, colheram a folha e estão fazendo. Se a pessoa estiver fazendo por dinheiro ou por qualquer um outro interesse que não seja esse princípio espiritual, todo esse chá está sendo contaminado. A energia do princípio do chá está sendo distorcida. Eu estou falando dentro dessa visão ancestral, tá? Que é muito importante. Então tem porquê a gente, né, as religiões, as pessoas que fazem os rituais, que descendem do processo do mestre Irineu, que foi quem trouxe a ayahuasca para a nossa cultura, para a nossa civilização mais ocidental, né, mais europeia, trouxe todo esse conhecimento, ele vai estar usando essa linguagem, eu vou estar usando muito da linguagem que eles usam. Então, a folha, eles dão um nome de rainha, e o jagube é o que dá força para o chá. Então, um te traz a parte feminina e o outro te traz a parte masculina. A folha te traz a miração. Miração te traz traz uma consciência extrafísica. Não é uma palavra que eles usam miração. Né? Mas é como se você tivesse, dentro de uma visão espiritualista, uma clarividência. Tá? Então, sempre quando você fecha os olhos, você vai estar podendo ter a miração. Não são todas as pessoas que têm. Né? Embora no trabalho aconteça de algumas pessoas terem a mesma miração. Então, elas conseguem ver as mesmas coisas quando elas fecham os olhos. Né? Eu vou estar falando um pouquinho do mestre Irineu para a gente entender esse processo, como é que ele funciona. Tá? O mestre Irineu, ele estava vivenciando alguns problemas bem graves. Ele participou da época da colheita, da borracha na Amazônia. Né? Foi todo um projeto que o governo fez. Ele trabalhou com o Marechal Rondon e ele teve uma função muito importante que o Marechal Rondon nomeou ele
alto, uma pessoa alta, imponente, uma pessoa assim muito, muito interessante. Bom, ele estava vivendo alguns conflitos bem intensos e ele ouviu falar desse xamã que trabalhava com ayahuasca e te colocava em contato com a espiritualidade que podia estar te ajudando nos teus problemas. E ele foi fazer essa vivência junto com esse xamã. Ele fez essa vivência e dentro dessa vivência ele viu Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Concepção. Dentro dos conhecimentos dele, que ele era uma pessoa católica, de origem católica, ele via Nossa Senhora da Conceição como uma grande mãe da geração que também cuidava da floresta. Floresta tem muitos seres que nascem o tempo inteiro, né? Então, ele considerava Nossa Senhora da Conceição a grande mãe, a mãe da vida, a mãe da floresta. E aí Nossa Senhora da Conceição aparece para ele, fala que ele ainda não está preparado para o trabalho, mas que é para ele fazer uma depuração. Não é para ele ter relações sexuais, se não me engano, por 7 dias, uma semana, um determinado tempo. Ou 15 dias, 20 dias, isso não importa. O que importa é que ele não podia comer carne, não podia comer nada que não fosse mandioca e também não podia ter relações sexuais. E podia tomar água. Era só isso que ele podia fazer. Né? E depois que ele fez todo esse trabalho de depuração, ele voltou a fazer o trabalho com um xamã. E aí Nossa Senhora da Conceição aparece de novo para ele. Né? Ele tem toda aquela imagem de luz, com muito mais clareza e muito mais compreensão. E aí Nossa Senhora, dentro dessa miração, ou dessa clarividência, chame, ou alucinação, depende do que você acredita ou não. Para mim isso não importa pouco. O que importa para mim é a vivência que ele tem. Nossa Senhora da Conceição fala para ele que ele tem uma função muito importante, que ele vai abrir várias igrejas e o chá, a ayahuasca, vai ser consagrada para se entrar em contato com o processo da espiritualidade. E que ele vai abrir várias igrejas. Ele vai abrir uma igreja, mas dentro dessa igreja vão abrir-se outras igrejas, dentro desse trabalho religioso. A gente não pode perder de vista que o mestre Irineu é uma pessoa que era muito católica, ele vem do processo do catolicismo. Tá? Eu não estou falando que é errado ou que é certo, mas é a construção simbólica que ele fez dentro do processo dele, que é muito bonito e é muito interessante. Começou a desenvolver o trabalho dele, começou a fazer o trabalho, e a ayahuasca começou a ser consagrada com o sagrado dentro do trabalho religioso. Então, muitas das casas, é um vinho, é o sangue da terra, é um vinho da terra, é o sagrado. Então, a compreensão, você não está tomando um chá, você está consagrando o sagrado. A compreensão é outra. Tá? Então, e ele começou a desenvolver esse trabalho, e aí começou a ter perseguição, porque tinha pessoas que falaram que alucinavam no processo, como tudo, né? Sempre tem essas perseguições sobre esses trabalhos. E aí existiam alguns políticos, alguns deputados, um monte de gente também fazia trabalho com esse chá, e acabaram fazendo toda uma legislação, que só podia consagrar o chá da ayahuasca quem tivesse uma igreja ou fosse vivesse dentro dessa religião, dentro de uma vida mais ancestral, fosse nativo, indígena, que não é mais indígena, mas enfim, deu para compreender um pouco isso. Né? Criaram toda uma legislação que só pode usar ayahuasca, fazer o uso da ayahuasca, quem tiver uma igreja devidamente registrada e controlada pelo Estado. Então, dentro do conhecimento ancestral, todas essas ervas de poder, elas podem ser negativadas se as pessoas fizerem mau uso da erva. Então, o que acontece? Se começarem a vender a erva, começarem a usar para se divertir, para recreação, todos os seres da hierarquia espiritual que trabalham com a erva vão ser negativados. Então, não é para fazer o uso dessa erva fora de um ritual de cura. Então, várias ervas, pelo que a gente vai estudando dentro desse conhecimento ancestral,
várias ervas, inclusive o cannabis, ele é uma erva negativada, que as pessoas não fazem mais ritual com essa erva. Elas simplesmente elas consomem para diversão, existe todo um trabalho ilegal sobre ela. Esse tráfico, existe plantio, desde o plantio da cannabis é feito uma coisa para ganhar dinheiro, para vender, para lucrar, que é totalmente fora dos princípios pelos quais deve ser feita a utilização dela. Ela é uma erva de cura também. É uma planta de poder com princípio de cura. Então, eu vou falar um pouquinho mais da ayahuasca. Né? Então, a ayahuasca é muito importante você ir procurar fazer um trabalho, se você quiser fazer um trabalho, ir fazer um trabalho num lugar sério, ver as pessoas que estão trabalhando, quanto tempo elas têm conhecimento sobre o trabalho que elas fazem, que visão que elas têm do trabalho da ayahuasca. Se você tiver alguma característica psíquica um pouquinho mais frágil, que já tenha tido algum surto, algum processo surto psicótico, ou você venha fazendo uso de medicações psiquiátricas ou neurológicas, você não pode fazer uso da ayahuasca, porque você pode surtar, você pode entrar em surto. Tá? Então, os nativos, os índios, né, os indígenas, que a gente ainda usa muito essa palavra, né, para ter compreensão. Você teve um surto numa tribo indígena, você vai ser tratado diferente do que você vai estar sendo tratado aqui na cidade se você tem um surto. O xamã dentro da tribo, ele é como se fosse um terapeuta. Ele vai ver a hora certa de estar usando uma determinada erva e estar fazendo um determinado tipo de trabalho de cura e estar usando determinadas músicas. Então, quando Nossa Senhora Aparecida fala para ele que ele vai aprender, vai escrever umas músicas, e ele fala durante o trabalho, mas eu não sei escrever. Ela fala, eu te ensino, eu pego na tua mão para você escrever essas músicas, né? E são músicas assim, que eles chamam de hinos, bem interessantes. Durante um trabalho, são os hinos mais fortes, assim, que fazem um trabalho assim bem profundo, e as músicas, elas têm informações assim muito simples, mas bem profundas, bem interessante. Né? Então, o trabalho da ayahuasca, né? Vá atrás de todos os trabalhos de pessoas que têm experiência, que têm conhecimento. Né? Na tribo era o xamã, você fazia o trabalho, você fazia o ritual, você tomava ayahuasca, e você ia conversar com o xamã, que era a pessoa que tinha mais experiência, ia estar te explicando sobre os processos simbólicos do processo da ayahuasca, para você estar evoluindo. O princípio da ayahuasca significa que você tem que se limpar cada vez mais e você tem que ser transparente como um cristal para você expressar as energias do divino. Só que você não consegue expressar essa energia do divino porque você fica agindo mal da vida, você fica sujando muito o teu psiquismo, pensando errado, fazendo errado, enfim. E a ayahuasca é uma escola iniciática. Né? Mas o que acontece? Qual que é a importância do psicólogo fazer a terapia no consultório sobre essa pessoa que está fazendo o uso da ayahuasca? Quando ele tem vivência, ele tem uma compreensão maior. Ele foi estudar profundamente, ele vai estar entendendo. Muitas vezes a pessoa fez pouquíssimos trabalhos com ayahuasca e foi abrir lá uma igreja. Né? Fez a documentação, mas ele quase não tem vivência. E ele não vai te dar orientações, ele mal está aprendendo com as coisas dele. Então, o trabalho da psicologia e da terapia dentro do trabalho das plantas de poder é mais um instrumento que a gente tem para quem quer trabalhar com isso, onde a gente vai estar trabalhando com os conteúdos simbólicos que vêm desses trabalhos. Né? Então, um bom trabalho de terapia, ele não vai fazer com que você se transforme num religioso dessa ou daquela ou da outra religião. Nós, como terapeutas e os bons psicólogos, eles vão usar os conteúdos das religiões para fazer as interpretações simbólicas do processo cultural e das crenças que você tem. E ampliar a tua consciência. Esse é o trabalho da terapia. Né? Para entender um pouco isso,
né? Cada trabalho tem um determinado tipo de música, cada trabalho vai trabalhar um determinado tipo de cura. Na América do Norte, os nativos americanos, eles faziam uso de uma erva que eles consumiam, o cachimbo da paz. O cachimbo da paz também é uma erva que coloca a pessoa num estado mais meditativo e num estado de interior de uma paz muito grande. Então, os xamãs, eles usavam o cachimbo da paz e o ritual do cachimbo da paz para fazer uma negociação sobre a paz. Então, eles reuniam todas as pessoas que estavam envolvidas nessa guerra entre as tribos e faziam uso do cachimbo da paz em volta de uma fogueira. Tudo isso é simbólico e precisa ser estudado. Tá? E o que acontece? A pessoa ela sentia a dor dos parentes e dos amigos que tinham morrido, desencarnado nas guerras, mas ele também sentia a dor das pessoas, e aí era feita essa negociação da paz, como cachimbo da paz, que colocava também as pessoas num processo de cura, numa expansão de consciência dentro da paz. Eu estou colocando isso só para explicar para as pessoas. Os xamãs eram pessoas dentro do processo cultural das tribos, da civilização, que a cultura era passada de xamã para xamã. Então, um xamã ele pegava uma criança que tinha algumas características e ele ia ensinando até a vida adulta, até ser adulto. Depois ele morria e depois que ele morria, o aluno dele virava o xamã. Então, o conhecimento era passado através da palavra falada, não era da escrita. Então, isso também foi utilizado em alguns povos como um instrumento para não se passar esse conhecimento para outras culturas invasoras. No Egito, eles também passavam os conhecimentos de sacerdote para sacerdote verbalmente. Na Grécia era a mesma coisa, o conhecimento era passado verbalmente. Então você vai ver algumas pessoas que têm um extremo conhecimento e eles fazem questão de não escrever nada, o ensinamento é verbal. Se você for ver Sócrates não escreveu nada. Quem teve que escrever foram os discípulos dele. Se a gente for analisar Jesus dentro de um avatar, dentro de uma linha de conhecimento dele, ele também não falou nada. O conhecimento ele é expresso através das atitudes e do conhecimento que você tem. Né? Se as outras pessoas distorcerem alguma coisa, é responsabilidade delas. Hoje a gente tem muitas religiões, que as religiões elas são criadas, muitas vezes, por um controle, uma manipulação de poder e um poder econômico. A gente vai ter isso em todas as religiões. Então, é muito diferente a gente falar sobre religiosidade, que é a atitude que cada um tem na vida, e sobre religião. Religião são uma série de protocolos que você tem que seguir, que são desenvolvidos, estudados ou criados pela orientação dos seus criadores. E nem sempre as pessoas que estão criando essas orientações, elas estão sendo idôneas. Elas estão querendo, muitas vezes, um lucro financeiro ou uma manipulação de poder político. E eu estou falando isso de todas as religiões, tá? O católico, protestante, muçulmano, todas vão ter isso, tá? Então é muito importante a gente estar tomando um cuidado em estar ouvindo um determinado dirigente de uma determinada religião. O que a gente sempre precisa se conhecer é internamente. Quem quiser fazer uso disso, dessa erva ou dessas ervas, é importante ele entrar em contato primeiramente com uma pessoa que tenha muito conhecimento. Né? E o trabalho da terapia serve como uma orientação dentro desse trabalho. Então eu já vi muitos trabalhos, já trabalhei muitos anos com ayahuasca comigo, não no consultório. No consultório eu não trabalho com ayahuasca. Embora o Hospital das Clínicas faça, o Hospital das Clínicas tem alguns pesquisadores que fazem com esse trabalho, mas pensando no aspecto medicamentoso da erva, não no aspecto ritual e simbólico que existe dentro do Santo Daime ou do ritual da ayahuasca.
Então, o trabalho da terapia, eu vejo assim, ele é fundamental para a vida, para a gente crescer como ser humano, entender quando a gente vai participar de alguma coisa, algum ritual, a gente entender o que é, para que é e como é. Eu já vi muitas pessoas que vão para rituais, eu já fiz muitos rituais, que eu já percebi que as pessoas que dirigiam também tinham um pouco conhecimento sobre aquilo. E isso é muito grave. Né? Mas já fiz rituais de pessoas que tinham muito conhecimento sobre o ritual. E isso aí enriquece muito o trabalho de todo mundo. Né? Então é isso. Hoje eu falei sobre a ayahuasca e a função da terapia dentro desse processo, dei uma visão sobre as ervas de poder ou plantas de poder, que te colocam em contato com a espiritualidade ou com o teu subjetivo, ou em contato com a sua individualidade, ou sua divindade. Mas, dentro da psicologia, a gente vai sempre trabalhar de uma forma muito rica dentro dos aspectos simbólicos que estão vindo dentro dos conteúdos que você vai fazer os seus trabalhos fora do consultório, né? Dentre eles, esse trabalho, seja do trabalho vegetal, do santo daime, ou qualquer outro ritual, ou da ayahuasca, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Eu vou pedir para vocês depois fazerem um comentário sobre isso. Esses comentários, eles são um feedback para mim, para eu estar sabendo por onde o pessoal que gosta mais desses assuntos vai, poxa, eu queria falar mais sobre isso, eu quero que você fale sobre o peyote, eu quero que você fale sobre o cachimbo da paz, ou quero que você fale sobre um determinado assunto, depressão, ansiedade, vida profissional, o self, aspectos de psicologia, ou todos os assuntos que tenham interesse no processo de evolução e desenvolvimento humano. Que é esse o objetivo desse trabalho, desse vídeo. Grato se você chegou até aqui, comente.